a todos e a todas, sou o Ganja Sanã, esse é o Conversas Pretas do Rio de Janeiro e hoje estamos aqui com a ilustre visita Márcio Alexandre Gualberto, amigo de um bom tempo, de outras lutas. O Márcio Gualberto foi um organizador, se eu não me engano, foi o primeiro mapa sobre a intolerância religiosa no Brasil em 2011, que foi quando a gente se conheceu. Isso. Não é isso? Ele é ex-coordenador de Relações Institucionais do Coletivo de Entidades Negras e veio aqui hoje para a gente bater o papo. Como é que você está? Bem, tranquilo. E as novidades? Feliz de estar aqui com vocês aí. Uma honra, a gente já está te convidando, já tem um tempo. Já tem uns 2 anos aí que a gente não consegue marcar. Pois é, você foi morar na Bahia, naquela situação. E agora estamos aqui para colaborar e contribuir. Legal. Como é que estão as coisas, os debates e as discussões hoje no Brasil? Você está voltando da Bahia, cheio de novidades, como é que está essa discussão por lá? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não consigo avaliar hoje um cenário local, não é? Mas eu consigo analisar bem a partir do impacto mais global do que está acontecendo no Brasil. Porque o que temos efetivamente, desde o início em que começou a se configurar esse golpe que se abateu sobre o país, é de que este é um golpe, antes de tudo, contra a população negra e contra a população pobre. E essa é uma constatação que vem se comprovando a cada dia, a partir dos momentos em que o governo faz um conjunto de proposições de uma agenda neoliberal, não é? Trazendo ali todos os conceitos, né, do consenso de Washington e sendo aplicados aqui no Brasil de uma maneira draconiana, não é? De uma forma intempestiva, ditatorial, com uma conivência absurda dos veículos de comunicação, do judiciário, né, de setores do judiciário e de todo o corpo político nacional. Há hoje um cenário internacional de fragmentação da esquerda, né, no mundo inteiro, né, é o que está acontecendo na França hoje, é o que a gente já está vendo acontecer na Inglaterra, é o que vimos acontecer nos Estados Unidos e que provavelmente vamos ver daqui a pouco acontecer na Alemanha. Né? Na verdade, há hoje um enfraquecimento muito grande em nível mundial do discurso da esquerda e, ao mesmo tempo, um avanço de uma direita reacionária, né, de uma direita perversa, simbolizada muito pela figura do Trump nos Estados Unidos, né, e aqui no Brasil, por esses setores todos que se aglutinaram para dar um golpe, né, nas forças populares que, num determinado momento, tomaram o poder no Brasil, mas que, efetivamente, a gente avalia hoje que essa tomada de poder não foi uma tomada do poder real. Né? Tanto não foi que, no momento em que eles quiseram pegar de volta, pegaram sem muita resistência. Né? Nós vemos hoje no Brasil em que todo o referencial da esquerda ou está na cadeia, né, ou está prestes a ser aprisionado. Né? A gente vê hoje que os setores do movimento negro estão absolutamente perdidos para lidar com essas novas discussões. Por quê? Porque se cometeu um erro tácito muito grande quando no primeiro governo Lula, no segundo e a partir do governo Dilma também. Né? Esses erros foram mantidos no governo do Lula, eles foram iniciados no governo do Lula e foram mantidos no governo da Dilma. Não é que foi uma cooptação do movimento social pela máquina governamental. Não é? Você vê, por exemplo, que quando o Lula assume em 2003, acontece um movimento reverso das agências de cooperação, que eram as financiadoras dos movimentos sociais no Brasil. As agências de financiamento, as agências da cooperação internacional, começaram a sair do Brasil naquele momento, dizendo que a vitória do Lula significava a resolução dos problemas sociais do Brasil. E com isso, essas agências começaram a ir embora e começaram a retirar os financiamentos. E, ao mesmo tempo, o que restou como tábua de salvação? A máquina estatal. Né? Foram várias as lideranças de organizações, das ONGs, né? dos movimentos sociais como um todo, que foram para o governo, né? Ocuparam vários cargos e abriram-se várias frentes
dentro do novo governo, aonde essas organizações e aonde essas temáticas se encaixavam muito bem. No campo dos direitos humanos, por exemplo, que eu estava muito inserido na época, eu me lembro de uma discussão que eu tive, particularmente com o Nilmário Miranda, que foi o primeiro-ministro dos direitos humanos. Nós tivemos uma reunião em Brasília, e o Nilmário Miranda, naquele momento de empolgação, de estar recém-empossado como ministro, de estar começando um ministério novo na área dos direitos humanos, ele fez uma fala extremamente infeliz na reunião. Ele disse o seguinte, que a agenda dos direitos humanos no Brasil já tinha sido resolvida com a criação do Ministério dos Direitos Humanos. Eu virei para ele e falei, ministro, o senhor está sugerindo então que a gente volte para os nossos estados, volte para nossas organizações, feche as portas, porque agora os problemas dos direitos humanos estão resolvidos? E ele entendeu essa minha fala como um deboche, né, como uma reação à fala dele, como se eu estivesse debochando. Falei que não estava, e aí nós começamos uma discussão. Essa discussão entre mim e Nilmário, naquele momento, foi sintomática de uma coisa que a gente já estava começando a perceber, não é? Que o governo Lula, ele se comportaria em alguns aspectos como movimento social. E esse foi um gravíssimo erro, porque era um governo que estava assumindo uma máquina do Estado. Não é? Ele deveria se portar como governo, deveria se portar como gerenciador do Estado. E no momento em que tomava para si as agendas dos movimentos sociais, aí nós tínhamos um concorrente extremamente poderoso, que é o Estado, a máquina estatal extremamente poderosa. E imensamente mais rico. Com muito mais dinheiro e muito mais estrutura para fazer as coisas acontecerem. Não é? E aí os nossos pares, os nossos amigos, todos estavam indo para o governo acreditando que poderiam fazer muitas coisas acontecerem. O Ministério das Cidades, por exemplo, assumiu toda a discussão que a gente já travava de muitos anos sobre a questão do saneamento, a questão da moradia, a questão do acesso ao território urbano, né, o direito à cidade, que era uma agenda pujante, né, o Ministério das Cidades, que recém-criado pelo governo Lula, assume a agenda do direito à cidade como dele. Entendeu? Então, por exemplo, desfalcou muito. A criação da CEPIR, da forma que se deu, foi uma apropriação de uma série de elementos de discussão do movimento negro, em que, num determinado momento, nós não sabíamos como dialogar com o governo, porque bater no governo era estar batendo na nossa própria agenda. Sim, e, ao mesmo tempo, a gente queria que desse muito certo, porque era uma primeira tentativa no âmbito federal de reconhecer o combate ao racismo como algo fundamental para o combate ao desenvolvimento, para o combate às desigualdades no país. Eu acho que esse conjunto de erros, essa sucessão de erros, é que levou para que, no momento de uma ruptura traumática, como foi a que ocorreu, todos nós ficássemos meio a ver navios. Então, por exemplo, hoje, neste momento, as organizações do movimento negro estão todas, absolutamente todas, perdidas, porque estão todas lutando, antes de tudo, pela sua subsistência. Então, esse é um problema grave, porque não existe mais a cooperação internacional e não existe mais o apoio do Estado. Então, por exemplo, essas organizações todas estão precisando se reinventar, se recriar para se manter. A primeira questão é essa. E uma segunda questão que surge é a desconstrução de todo o discurso da temática de combate ao racismo, da luta pela política de igualdade frente à discriminação racial e frente aos resultados nefandos provocados pelo racismo e pela discriminação racial no país, e, ao mesmo tempo, uma desqualificação desse discurso por setores de uma direita que a cada dia cresce mais, chamando a isso de mimimi, dizendo que é uma falácia, dizendo que nós só queremos tirar vantagem do governo, que somos todos um bando de preguiçosos, que a gente não quer trabalhar, mas que a gente está querendo mamar na teta. Um discurso cotidiano que você sabe muito bem qual é, e que isso vem permeando o imaginário popular. Hoje, por exemplo, o cidadão comum absorve bem esse discurso, e até mesmo a gente chegar numa comunidade hoje, periférica ou numa comunidade favelada, para falar do combate ao racismo, para falar da cultura negra, a gente encontra resistência mesmo dessa população, que é majoritariamente negra, mas que é contaminada por um discurso midiático, por um discurso fácil. Esse é um discurso extremamente fácil que está sendo vendido. Eu acho que um grande exemplo disso que você está falando
é a sistemática, regular e permanente campanha de desmoralização da própria ideia de direitos humanos. Exatamente. Né? Que alguns setores conservadores propagandeiam de que isso é para defender bandido. E não é. Não, nunca foi. Né? Os direitos humanos foi uma carta internacional firmada pela ONU. Claro. Todos os países do mundo firmaram essa carta de intenções, que estabeleceu regras, inclusive, para a própria guerra. Claro. Mesmo numa situação de guerra, você tem regras e tem normas a ser seguidas ali e tal. E essa campanha sistemática atinge essa população de uma forma muito poderosa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que se lutou por um monte de pautas de liberdade, ninguém também se preocupou com a questão da comunicação. Sim, sem dúvida. Eu acho que não se conseguiu formar uma rede, não se conseguiu formar um espaço de discussão e até de incentivo mesmo de canais populares de comunicação, como é o grupo de estudos que conseguiu criar. Porque há o espaço, há as condições. Fazer é muito fácil e é muito barato. Sim, sem dúvida. Mas isso não teve a preocupação do movimento social organizado. Na verdade, nunca teve. Mas acho que a sua análise é perfeita. Mas existe uma questão no Brasil que eu acho que precisa ser equacionada. Que é a velha, batida, surrada discussão da questão da construção de uma unidade política dos setores, não digo nem de esquerda, mas dos setores progressistas, dos democratas, não é? Porque esse golpe, como você muito bem colocou, destruiu muito rapidamente, muito instantaneamente. Não foram 12 anos de governo do PT, porque a luta pela construção da democracia nesse país vem desde 64. Na verdade, isso foi desmanchado sem nenhuma resistência, sem nenhuma nada. Mas a construção dessa unidade, que a gente percebeu na direita. Né? As pessoas têm o péssimo hábito de falar com a direita no Brasil como se fosse um bloco único. E eu acho que a eleição para a mesa do Congresso comprovou que aquilo não é um bloco único. Tiveram 18 candidatos. Claro. E cada um daqueles 18 candidatos certamente representa um setor das forças conservadoras. E por que a gente não se une? Vamos lá. Compreende? Compreendo. Primeiro eu acho é uma pergunta muito velha, mas que cada dia fica mais atual. Mais atual, eu sei, é um problema gravíssimo. Eu acho que, antes de tudo, voltando um pouco à questão da comunicação, na verdade, os setores populares de esquerda, ligados aos partidos políticos, eles nunca tiveram uma visão estratégica da comunicação. Não é? Quem começou a desenvolver uma visão estratégica da comunicação foram os movimentos sociais. Não é à toa que você cita várias iniciativas que você mesmo colaborou para que elas ocorressem e vem colaborando para que ocorram agora. Ou seja, o negócio da mídia popular, da mídia alternativa, da comunicação popular, da comunicação alternativa, ela já existe já há muitos anos, há muitas décadas, vem lá desde o final dos anos 70, nos anos 80 ela estourou, nos 90 ela se desenvolveu de uma forma melhor com a chegada da internet, das novas tecnologias de comunicação e informação, mas é isso mesmo, sempre a gente do lado de cada banda tocando a nossa mídiazinha, né? E não tendo apoio nenhum. Nós tivemos uma reunião chamada pela Matilde Ribeiro, quando ela era ministra da CEPIR, foi a primeira ministra da CEPIR. Matilde reuniu 42 comunicadores negros do Brasil inteiro, né? Então fui eu na época tocava o meu blog, Palavra Sinistra, né, que tinha um acesso legal. Eu tinha acabado de criar a Firma, que foi a primeira revista negra online do Brasil, né? E o Dorival já tinha criado lá o Afropress lá em São Paulo. E foi uma turma legal, que trabalhava também com mídia impressa, trabalhava com rádio, alguns com TV e tal. Formava um bloco aí de 42 organizações presentes a essa reunião.
E aí Dorival levantou algumas informações de que naquele ano, só a área de comunicação social do governo federal, já falando do governo do Lula, nosso amigo, nosso chapa, nosso brother, tinha gasto com os veículos de comunicação tradicionais 2 bilhões de reais em propaganda, né, em pagando anúncios, tal, inserções na mídia. E ele perguntou a Matilde, no meio da reunião, Matilde falando, mandando um monte de ideia, e ele questionou a Matilde por que a nós, comunicadores negros, não era destinado uma fração desses recursos. E aí a Matilde vira e fala assim, não, a gente precisa fazer um projeto, eu chamei aqui vocês para vocês fazerem um projeto, para a gente apresentar para o Gu Shiken, que era o coordenador de comunicação, ministro, né, da comunicação social do governo, né, o japonês de São Paulo, que já faleceu, para apresentar o Gu Shiken, para mostrar a ele que vocês sabem fazer comunicação popular. Que aí é provável que a gente consiga apoiar aí, conseguir um financiamento de mais ou menos uns 40 mil para vocês. Eu falei, ministra, 40 mil para quem? Ela, para vocês aí, todo mundo. Nós éramos mais ou menos 42 organizações presentes na reunião. Ela falando de 40 mil para distribuir para todo mundo, desde que o Gu Shiken avaliasse que nós sabíamos fazer comunicação. Nós temos a reunião, levantamos e fomos embora. Né? Nós dissemos, eu em determinado momento usei a expressão de que vivia de migalha era pombo. E a gente não estava ali para isso. Levantei e fui embora, Dorival também, e outras pessoas saíram e fechamos o diálogo. Porque não dava para ter um nível de relação tão desrespeitosa, né, com pessoas e com organizações que já vinham há muitos anos, algumas de décadas, fazendo comunicação social. Né, e nos dizer que nós tínhamos que apresentar um dever de casa para que fôssemos avaliados, para receber um dinheiro que daria no máximo para imprimir mil exemplares de um jornal em Belo Horizonte, por exemplo, naquela época. Né? Tinha lá um companheiro lá de BH que fazia um jornal impresso muito bom. Sim. Então, assim, eu acho que é mais um elemento para se somar àquele conjunto de equívocos que nós vivemos, né, nos 12, 13 anos aí de período de governo das forças democráticas e populares, e que hoje nós estamos totalmente à mercê do que vem por aí. Agora, sobre a dificuldade que nós temos de nos unir. A esquerda brasileira nunca se uniu, né? Só se uniu na prisão em alguns momentos, né? Como tem uma fala clássica, né? Que eu não me lembro agora o autor, que diz que a esquerda só se une na cadeia, né? Mas a grande verdade é que a esquerda brasileira se conforma de uma maneira em que ela também disputa o Estado, não é, de uma forma muito... como é que eu vou dizer? Ela vê o Estado como uma forma de privatizar, estatizar as suas ideias privadas. Por exemplo, cada sigla partidária tem um viés ideológico que se acha portador de uma verdade e que traz esse viés ideológico e que o Estado ali é um instrumento de disputa para a imposição desse modelo, né, em detrimento dos outros. Né? Então, a grande dificuldade que se tem é, antes de tudo, o reconhecimento de que a minha linha de atuação no campo da esquerda ou no campo popular, por mais legal que seja, por mais bacana que seja, ela precisa ser complementada por outras, né, que estão no mesmo campo que eu. Né? Eu acho que essa falta de visão estratégica é um dos primeiros elementos que dificulta uma unidade. Então, por exemplo, você viu isso ocorrer em 89, que a gente tinha uma eleição praticamente garantida na mão, né? Bastava Lula se unir ao Brizola se unir ao Lula, que nós ganharíamos no primeiro turno e acabamos perdendo para o Collor, que 3, 4 meses antes das eleições era um ilustre desconhecido. Sim. Que foi construído. Sempre foi que foi construído, né, pelos meios de comunicação, pela Globo, sim. Né, que o transformou no caçador de marajás, aquela coisa toda, né, no jovem, bonito, forte, que viria do interior do país para mudar a história, como a gente viu como mudou, né, o resultado que deu. E aí,
você vê que é uma dificuldade gigantesca. Por exemplo, no nosso campo, no campo, por exemplo, das relações raciais, do movimento negro, nós nunca conseguimos essa unidade. Por quê? Porque a partir dos anos 80, no processo de abertura, quando o pessoal começa a voltar do exílio, ou quando começam a surgir as siglas partidárias, né, o que aconteceu com o movimento negro é que vários setores do movimento negro se fundiram ou se uniram a essas siglas partidárias. Esse foi um erro gravíssimo. Né? Porque esses setores do movimento negro acabaram virando a instância partidária a lidar com a temática étnico-racial. Então, por exemplo, essa fragmentação que, por exemplo, dentro do movimento negro ocorria ou porque uma organização estava num estado, a outra estava em outra, né? Então havia toda uma dificuldade de comunicação, de distância física e tal, ela começou a ganhar uma roupagem partidária. E aí isso se tornou um elemento muito forte da desunião do movimento negro. Tanto que agora, a partir do ano passado, no final do ano retrasado, e no ano passado, agora, em 2016, nós trabalhamos muito a construção da convergência negra. Não é? O que seria a convergência negra? Seria exatamente um espaço de reunião das grandes organizações nacionais do movimento negro em torno de temas de agenda comum. Nós conseguimos avançar algumas coisas. Agora, por que surge a convergência? A convergência é uma contradição dentro da contradição. Porque em 1991, nós realizamos em São Paulo o primeiro Enem, o primeiro Encontro Nacional das Entidades do Movimento Negro. Como é que foi esse encontro? Porque até 91, até o final dos 80, nós só conseguimos fazer os encontros regionais. Tu te lembras? Era o Sul-Sudeste, era o Norte-Nordeste, era o Centro-Oeste e tal, porque não tínhamos condições financeiras. Esse país é uma monstruosidade de grande. Né? Então a gente conseguia fazer os encontros regionais. Em 91, uma série de fatores se interpuseram e nós conseguimos levar a São Paulo um conjunto grande da militância, realizamos uma grande reunião, uma reunião de 3, 4 dias, aí já tínhamos os parlamentares negros, a Benedita teve muito destaque nesse Enem, Abdias do Nascimento, várias outras figuras de ponta do movimento negro na época foram extremamente relevantes nas discussões que tivemos lá em São Paulo, no estádio do Pacaembu. E dali nós tiramos a criação da CONEM, a Coordenação Nacional das Entidades Negras. O que acontece com a CONEM depois de criada? Automaticamente ela se vincula ao PT. Então, quando a CONEM se vinculou ao PT, quem não era ligado ao PT se afastou. Sim. Entendeu? Se afastou. Estreitou então, a discussão, assim, né? As organizações, elas sempre sofreram esse assédio, sofreram esse tipo de assédio, e ao mesmo tempo, quando elas se vinculavam partidariamente, como é hoje ao negro vinculado ao PCdoB, né, como existem os setores vinculados ao PDT, e outros setores, por exemplo, o MNU, que é vinculado fortemente ao PT, né, mas corre numa linha paralela à CONEM dentro do próprio PT. Né, você sabe que o PT tradicionalmente é um partido de tendências, né, então ali fica cada um na sua tendência, dentro da sua fragmentação interna. Né? E quando nós criamos o SEM, em 2005, né, o SEM, exatamente pelo fato de ser uma organização nova, nós decidimos que o SEM não teria essa vinculação político-partidária. Né? E foi isso que permitiu ao SEM, em vários momentos da nossa história, que é muito, muito recente, muito novinha, são 12 anos de atuação institucional, que nós tivéssemos um nível de atuação em que, em vários momentos, nós construímos unidades em torno de temas que a gente vinha trazendo. Então, por exemplo, o SEM é a primeira grande organização nacional do movimento negro a trabalhar fortemente a questão da valorização das casas de terreiro, da luta contra a intolerância religiosa. E quando o SEM puxa essa agenda, todo mundo veio junto, porque o SEM não estava ligado a partido A nem a partido B. Né? Sim. Então era muito fácil construir a unidade, porque o SEM era isento. Perfeito. O SEM era isento e estava falando de um tema maior, que era a defesa de uma tradição religiosa e que permeia todo o imaginário, né, das organizações negras, desde que elas estejam mais à direita ou mais à esquerda, porque todo mundo em algum momento teve um pai, um avô, uma bisavó que passou por uma casa de terreiro, alguém que tem uma ligação com o orixá, e por aí vem uma história de vida, uma história familiar que era interessante se manter. Mas eu acho que essa construção da unidade como um todo, né, eu avalio que nesse atual estágio em que nós estamos, é uma das grandes utopias. Eu acho que é uma das grandes utopias desse momento. Né? É uma necessidade real
frente ao que se instalou no país. Os americanos desenvolveram, para a guerra do Irã, para a guerra do Kuwait, melhor dizendo, para a primeira invasão do Kuwait, a primeira guerra do Kuwait, desenvolveram uma estratégia, uma doutrina de guerra chamada choque e pavor, não é? Que é uma doutrina que diz que você precisa fazer um ataque tão forte que você tire do inimigo a capacidade de reação, né? Porque o inimigo fica tão apavorado diante daquele volume, né, de ataque, que perde a capacidade de reagir. Ele não sabe nem que direção tomar para reagir àquele ataque violento que está sofrendo. Essa doutrina de choque e pavor, ela foi sofisticada e foi aplicada aqui no Brasil de uma forma brilhante pelos golpistas que estão aí conduzindo o nosso país nesse momento. Bom, o nosso tempo é limitado, mas eu queria deixar de comentar duas questões contigo. Primeiro, eu fiz um artigo anteontem falando que a gente tem debatido muito essa questão da sobrevivência dos movimentos sociais e, consequentemente, das candidaturas ligadas aos setores populares e até candidaturas estimuladas pelo próprio movimento social. E a gente ficou batendo cabeça, discutindo, tentando imaginar e analisar isso, mas aí quando sai a lista da Odebrecht, está todo mundo lá, né? A gente vê que não tem como o movimento social, não tem como candidaturas populares ou representativas de segmentos da sociedade se elegeu nunca. Porque se o cara tem para 50 milhões para fazer uma campanha, como é que você combate isso? Como é que você enfrenta isso? Levantar nem 50 mil que vai conseguir. E a gente até estava analisando o desempenho das candidaturas negras e o desempenho das candidaturas populares nessa eleição do ano passado, e a derrota fragorosa em todos os estados. Em todos os estados que as forças progressistas sofreram. Foi incrível. E em particular dos candidatos ligados à matriz africana, à religiosidade de matriz africana, foi um desastre. Foi total. Sem falsa modéstia, a única candidatura que cresceu foi a minha, aqui no Rio de Janeiro, que eu quase tripliquei o número de votos que eu tive com relação a 2012 e gastei menos da metade do que eu gastei da outra eleição. O que já é um indicativo de que a sua mídia, a sua estratégia de comunicação está funcionando. A estratégia de comunicação e a discussão política que a gente tem travado, sem dúvida, que não tem nada a ver com a questão eleitoral. Sim, né? A gente está nessa discussão desde sempre. Enfim, mas quando a gente ficava analisando isso, tentando achar qual era a receita, a fórmula, e a gente sempre procurando achar o nosso equívoco dentro disso, por diante de um cara que tem 50 milhões para fazer uma campanha, não tem o que discutir mais. É verdade. É assustador. Né? Não tem. Então, toda essa derrota, todo esse baixo desempenho eleitoral se justifica. Sem dúvida. Né? Porque é um monstro e nós somos uma formiga. A gente precisa, de alguma forma, tentar visualizar algumas saídas. Eu não tenho dúvida disso. Essa é uma questão. E a questão que eu queria encerrar um comentário seu, que foi uma coisa que ocupou a mídia a semana passada, que foi o comentário da ministra Luiz Linda, dizendo que o Fora Temer era o padrinho das mulheres negras do Brasil. Isso tem determinadas coisas que são inacreditáveis. São inacreditáveis. Mas... Tal como a jabuticaba só acontece no Brasil. É verdade. Mas, Hassanã, são angústias, né? São angústias que a gente tem, por exemplo. Logo após o golpe, nós dentro do SEM, fizemos várias análises de cenário. E nós conseguimos visualizar algumas alternativas de resistência e de tentar, de alguma forma, construir algum nível de mobilização popular. E a coisa que a gente melhor entendeu e visualizou como possível, diante de um cenário de fragmentação, diante de um cenário de falta de grana, etc.,
a possibilidade de voltarmos no tempo, né, e readequarmos o modelo que nós usávamos nos anos 70 e no início dos anos 80. Né, aquela mobilização popular de base, de verdade. Não é? Porque eu me lembro que quando nós íamos para os encontros, para as reuniões, a gente fazia feijoada, a gente fazia rifa, a gente vendia camiseta, não é? A gente tirava dos nossos. Sim, a gente não ficava esperando ninguém nos dar. Sim. Não é? Você acha que o grupo de estudo tem esse sucesso todo a partir de o quê? Exato. De nós mesmo. Eu me lembro, por exemplo, que quando as candidaturas de Jurema, de Benedita, de tantos outros do campo popular nos anos 80 surgiram, né, como foram os apoios a essas candidaturas? Foram as comunidades. Né, foram as comunidades de favela, as comunidades de periferia, aqueles encontros que a gente promovia, da juventude, das mulheres, do próprio Edson Santos, ou seja, várias figuras só conseguiram projeção política a partir dos anos 80 porque vinham de uma base popular de verdade. De luta. Né, e com o passar dos anos, as candidaturas foram cada vez mais se distanciando dessas bases populares, ao mesmo tempo em que traziam o discurso da representação. Então, por exemplo, a grande crise do modelo hoje está calcada no discurso da representação. Né? O cara se autorrepresenta, ele diz, eu sou representante do povo, mas que povo? Ele não tem povo. Né? Mas ele está dizendo que é o representante dos índios e nunca foi numa tribo indígena, diz que é representante das mulheres e nem mulher é. Né? Diz que é representante dos negros e nunca teve uma relação com a temática étnico-racial. E aí, por exemplo, aí a gente cai na Luz Linda Valois, porque veja só, Luz Linda é uma mulher que tem uma história de vida extraordinária. Não é? Foi uma mulher que estudou com muita dificuldade, se tornou juíza, depois desembargadora, sofreu racismo pra caramba. Agora, Luz Linda Valois, ela, tal como qualquer ser humano, tem o direito à sua opção política. E ela optou por ser de direita. Sim. Não é? Martin Luther King já dizia que nós não devemos nos submeter a uma lógica criteriosa que nos aprisione. Né? Que nós temos que reconhecer que nós somos negros, mas a bondade não existe dentro de nós pelo simples fato de sermos negros e sofrermos racismo. Né? Nós temos que reconhecer a existência do negro filho da puta, né? Do negro safado, do negro que se vende, do negro que faz a escolha pelo opressor. Não é? E isso é verdade, isso é inerente ao ser humano. Você vai lá pesquisar a história da Segunda Guerra Mundial e vai ver quantos judeus entregaram outros judeus para os alemães. Não é? Quantos judeus, para livrar a sua cara ou a cara da sua família, entregaram comunidades inteiras. Colaboracionistas franceses e tantos outros. Ou seja, faz parte da natureza humana, né, a traição e muitas das vezes descambar para o lado do inimigo quando você vê que aquele inimigo é invencível ou ele é muito mais forte. Mas eu só acho o seguinte, eu acho que não precisava disso. Sim, não precisava. Não precisava. Foi algo triste, desnecessário, e agora foi algo que positivamente teve um aspecto muito bom, porque obrigou a mulherada negra a sair de uma zona de conforto onde elas estavam. Não vamos atacar a Luz Linda Valois porque é uma mulher negra, não é? Só que quando ela coloca a dimensão de que um presidente golpista, ilegítimo, genocida, é o padrinho das mulheres negras, é um misógino, safado, ou seja, ele dá liberdade a mim, como homem, de dizer para ele, você não é padrinho de ninguém, a não ser do seu filho, a não ser dos seus apaniguados, não é? Mas não vai ser padrinho das mulheres negras nunca, porque elas não merecem um padrinho como você. Né? Então, aí me dá o direito de me arvorar um discurso que é próprio das mulheres negras. Né? Mas as mulheres negras tiveram uma reação muito forte. E instantânea. Né? Instantânea, rápida. Foi legal. Né? As mulheres negras, elas reagiram de uma forma que não foi aquela assim de desqualificar a mulher. Mas foi atuar no campo da política. Sim, né? Perfeito. Desqualificar no campo da política e contradizer o discurso. Eu acho que esse foi um aspecto positivo que pode se tirar daí. Também achei. Meu irmão, nosso tempo está se concluindo. Eu queria que você deixasse suas considerações finais e já lhe fazer um convite, já que você está de volta ao Rio, para a gente intensificar e até, se você quiser, coordenar
aqui, porque eu estou atarefado de trabalho, esse Conversas Pretas do Rio de Janeiro, que é o que eu falei, que é a intenção de trazer a discussão política, trazer o debate das questões negras do Brasil e principalmente do combate ao racismo, ao qual o grupo de estudos está formado, né, desde a sua fundação, até porque somos todos religiosos, somos todos de Umbanda, somos todos de Candomblé. E agora, na formalização do grupo também, o combate ao racismo e a todas as formas de discriminação constam na nossa carta de princípios, que nós formalizamos o grupo. Então, nós estamos aqui para isso. Você querendo, os nossos parques de recursos estão aqui para articular isso. E a despedida sua. Já lhe agradecer. Você veio lá de Santa Cruz, eu sei que não é fácil, mas valeu mesmo. Tá ótimo. Eu queria agradecer o convite, eu queria me desculpar pelas outras vezes que não pude vir, né? Porque a gente também que é do Santo, a gente acredita que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. E dizer que eu sou uma pessoa sempre disposta a colaborar com as iniciativas que venham a combater não só o racismo, mas todas as formas de desigualdade, as injustiças que estão colocadas aí, a lutar pelo nosso povo, né? Então a gente tem alguns talentos, né? A gente se especializa em algumas coisas ao longo da vida e que a gente coloca como militante, como ativista, isso sempre em prol da nossa comunidade. Né? Então, portanto, no que eu puder colaborar, pode contar comigo, né? Com a minha ajuda, mesmo que muitas das vezes eu não possa estar aqui fisicamente, mas posso estar colaborando mesmo à distância e posso estar intensificando aí as relações para que é o que a gente precisa. Para que essa iniciativa tão boa e tão significativa como é o grupo de estudos, como essa série de programas que estão sendo construídos aqui, ganhem mais visibilidade, alcancem mais as pessoas, né, e principalmente que cheguem como um elemento de conscientização política do nosso povo, que eu acho que essa hoje é a maior das necessidades que nós temos nesse momento. Sem dúvida nenhuma. Maravilha. Valeu, muito obrigado. Valeu, Jassana. Tudo de bom.